pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No episódio de hoje eu vou falar sobre um grande disco, clássico demais, grande clássico dos anos 90 que revolucionou os anos 90, que é esse disco aqui, Chaos AD do Sepultura. É o quinto álbum de estúdio da banda, lançado em setembro de 1993, gravado entre 92 e 93, né, no estúdio Rockfield Studios, né, que fica lá no país de Gales, né, que é interior, acho que do país de Gales, né, e lançado pela gravadora Roadrunner e foi produzido pelo Andy Wallace, que produziu bandas como Nirvana, White Zombies. Também teve os singles Refuse to Resist, Territory, Slave New World. Inclusive essas três músicas tiveram clipes, videoclipes. E é o penúltimo disco com a formação clássica da banda, né? Que é Max Cavalera nos vocais na guitarra base, Igor Cavalera na bateria, Paulo Júnior no baixo e o André Kisser na guitarra. Agora eu vou falar o que aconteceu antes do lançamento desse disco, né? Antes do Sepultura tinha lançado dois grandes discos, que eram o Beneath the Remains do Arise, de 91, o Beneath the Remains de 89 e o Arise de 91, que são bons discos de thrash metal, né? Então muita aquela coisa de bem na linha de, por exemplo, a Destruction, Slayer, né? A maioria dessas bandas aí que tinha naquela época, bem influência, né? Tinha muita influência dessas bandas aí. E depois, né, nessa época também você teve o casamento do Max, né? E aí teve o Sion, né, que era o filho dele. E naquela época já estavam surgindo rumores, né, de disco novo. Só que o Max falou que não queria fazer uma continuação do Arise. Ele fala que ele não queria. Ele fala que se a banda fizesse uma continuação do Arise, ou seja, se fizesse um disco igual ao Arise, o Arise parte 2, que a banda acabaria em menos de um mês, menos de, sei lá, um dia, um mês, não sei. Porque ninguém ficaria satisfeito com o resultado final. E o Max e o Igor estavam muito interessados em percussão brasileira e tal. E o Igor estava gostando muito de Mr. Bungle, né, que era a banda do Mike Patton, que era o vocalista do Faith No More, que junta umas coisas meio jazz, metal, assim, né? Faz umas histórias meio doidas, assim, né? E o Max estava escutando o Ministry, né? Tava gostando demais, inclusive ele apresentou um disco do Ministry pro Andrés, que o Andrés adorou, inclusive. Ele falou uma vez que os riffs do Ministry eles eram meio que repetitivos, mas eles não pioravam a música, mas eles o repetitivo ficava bom, sabe, nas músicas assim. E também, se você for ver nesse disco aí, que é o AD, tem muita influência essa questão, né, do... Eles fariam meio que no Roots, sabe, essa coisa das batucadas, sabe, você tem a percussão brasileira, tem coisas inspiradas em samba, inclusive, sabe, você vê muito isso. Sabe, algumas gente fala, mas o Sepultura meio que deu começou essa coisa do new metal, mas o Korn lançou um disco em 94, né, o primeiro disco deles. Aí o Sepultura lançou antes ainda com o disco Chaos AD de 93. Né? E o que tenho para falar desse disco? É um disco espetacular, cara. Esse disco é maravilhoso. Para mim, é o melhor disco do Sepultura, meu disco favorito do Sepultura. É o auge deles naquela época, criativo, sabe? Então, sabe, tem grandes clássicos da banda. Então, ó, esse disco aí, cara, eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho o que falar sobre esse disco, cara. Esse disco é uma porrada na cara. Sabe, tem letras que são bem atuais, inclusive, né? Bem atuais mesmo, sabe? Tem música com questões mais sociais, né? Políticas também, né? Ou seja, não é aquela coisa tipo, essa banda não fala muito de política não e tal, não, tá? Não é isso que você pensa não, tá? Algo muito, tá? É isso. E o nome do disco, né, uma curiosidade, o nome do disco era para ser
Propaganda. Inclusive é o nome de uma das faixas do disco, né? Ela é a faixa número... número 6, né? Do disco. Só que, né, o Max ele tava vendo e tal, ele viu o Earth AT do Misfits, né? Grande clássico do Misfits, né? E ele pensou, pô, acho que seria mais legal um nome Chaos AT, né? Que é muito, ele fala que é um nome bem melhor do que o nome Propaganda, ainda mais pela questão da época, né? Do que estava se passando naquela época e tal, que realmente estava meio que um caos, digamos assim, né? Aí ele fala que o nome do disco era bem melhor do que Propaganda, sabe? Era bem melhor. Eu concordo, inclusive. E, antes de mais nada, vou ter que falar. A maioria das informações aqui está nesse livro aqui, né? Sobre o BZT, que é esse livro aqui, que é toda a história do Sepultura aqui. Essa aqui é a primeira edição do livro, que teve lá para os anos 90 aqui. É o livro do André Baczynski e do Ciro Gomes, né? Que é bem legal, tem fotos aqui da banda, aqui tem que vai da fase inicial da banda, né? Até a fase do Derek, só que vai até o Against. Você não tem o Nation, você não tem o Quadro, você não tem o Kairos, ou qualquer um dos discos atuais, assim, o Rollback, assim. Tem mais. Vai aqui, ó, vai até o Arise, né? Arise, ó. Vai até o Against. Desculpa, gente, desculpa eu confundi aqui, né? Aqui tem as capas do disco, né? Tem versões aqui, olha, é legal. Aí tem a faixa, aí tem a formação do disco, produção, né? Aí sobre relançamento também, que tinha naquela época, músicos convidados. Tipo uma ficha técnica, né, do disco aqui, olha que eu falei que é. É bem legal o negócio. Também tem covers que eles gravaram, sabe? Tem versões de discos, sabe? Discos ao vivo, assim, né? Bootlegs. Aí tem fotos também aqui, olha. Fotos aqui, ó. Poster do show. Aqui tem fotos do show da época e tal. É legal aqui. Inclusive, esse livro aqui, ele estava fora de catálogo por muitos anos, né? Ainda bem que esse aqui eu ganhei de um amigo, né? E ele foi relançado pela editora Estética Torta, uma edição bem bonita, inclusive. Existe uma versão de capa mole, né? E a edição de capa dura também. Caso vocês quiserem adquirir, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, né? Caso vocês quiserem adquirir, né? Para descobrir mais a história da banda, né? Ele vai até 98, que é a fase do Against. Vale muito a pena ler esse livro. Sabe muitas informações que eu tirei aqui através desse livro aqui. Esse livro aqui é muito bom e vale muito a pena você ter na coleção. Eles gravaram esse disco, obviamente, eu falei no Rocking Field Studios, né? Que fica lá no País de Gales, né? Fica, acho que no interior do País de Gales, se não me engano, esse estúdio, né? Aqui. E esse estúdio aí teve nada mais nada menos bandas que gravaram nesse estúdio, como Queen, por exemplo, Black Sabbath, entre outras bandas clássicas, gravaram os seus discos nesse estúdio aí. E nada melhor, a Sepultura foi lá, né, um lugar que estava cheio de mato, obviamente, para gravar esse disco Chaos AT. A capa desse disco, eu vou opinar mais sobre essa capa aqui, né? Até desligar a luz aqui na capa, para vocês verem um pouco melhor aqui, né? Fica mais escuro e tal. A capa do disco eu acho legal, pra falar a verdade. Acho bem bacana mesmo, sabe? Tem como se fosse uma múmia aqui e tal, né? Mas o que eu não gosto, me incomoda um pouco, é essas taxas pretas aqui, sabe? É o design como ela é. Porque eles pegaram eles pegaram uma capa meio que vertical, né? Uma arte vertical. Aí quando botaram uma capa quadrada, obviamente ficou sobrando essas partes aqui. Aí ficou esse negócio, parece aqueles jogos de TV antiga, que era aquelas imagens 4x3, aí você botar no widescreen
que era por 6x9. Então é tipo isso, sabe? Isso que me incomoda, sabe? Nessa capa, sabe? Poderia ser que nem uma capa do Arise, por exemplo. Eu acho uma capa até melhor do que a capa do Cage, na minha opinião. Ou até mesmo a capa do Beneath Remains eu acho melhor do que essa. Mas pelo menos ela fica bom pra uma camisa, o que seja, pôster de show, sabe? Fica melhor, na minha opinião. Agora vamos lá para as faixas do disco, né? Vamos lá para faixa a faixa, né? Que é muito bom, né? Essa parte aí. Vamos lá. O disco começa com a grande faixa, um dos grandes hits, Refuse Resist. O disco, essa música começa com o partimento do Zion, né, que era o filho do Max, né, no ultrassom, né, acelerado, obviamente, né, porque seria um problema, né, se tivesse assim, né, desse jeito, né, e começa com aquelas batucadas, aquelas coisas muito boas, sabe, que foi esperado, acho que nos negócios de samba, assim, né, eu sei o Igor, ele fala, né, sobre isso, né, cara, mano, a guitarra nessa música, cara, as guitarras, cara, essa música aí, cara, é maravilhosa, sabe? Principalmente aquela parte que é do tan, dan, e tá, tan, 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 sabe? Principalmente aquela vela, sabe? E é meio que quase uma faixa título, né? Porque ele fala Chaos 18, né? Na música, ele fala isso. E música maravilhosa, tem aquela parte da porradaria que é do música maravilhosa, com uma letra bem atual, inclusive. A música, ela fala sobre de lutar por aquilo que você acredita. E tanto que tem a capa do single, vou colocar aí, que é até bem isso, de novo, assim, sabe? Então, é uma coisa bem atual hoje em dia, né? Sabe? Então, eu acho essa música maravilhosa, ó. Perfeita. Não preciso falar nada, sabe? Isso é música. This is music. Ok? Ok. Agora vamos lá para a próxima música, né? A próxima faixa, que é Territory. Grande intro de bateria. Cara, Igor Cavaleira dava um show. Cara, o cara... O que esse cara era nos anos 90, cara? Esse cara era maravilhoso nos anos 90, olha. Infelizmente tem um problema, né, que ele é um puta baterista, mas tem um problema que com o tempo ele ficou mais preguiçoso, se for ver, sabe? Você via que, sei lá, nos últimos discos e tal, ele não tava muito bem não. Você pega o show lá de São Paulo, sabe? Ele tava tocando não tava tocando muito bem, assim, tocando uma má vontade, assim, né? Sabe? Ele já queria sair da banda e não é à toa que saiu, né? Então, foi isso mesmo. Cara, música maravilhosa, sabe? É uma música... Eu preciso falar, teve clipe também, as duas, né? Tiveram clipes lá, o Refuse Resist e Territory. E são as duas músicas que ainda estão no setlist da banda, mesmo com o Derek nos vocais. No máximo, acho que eles podem tocar esse disco é Slave New World, pra mim, no máximo. Né? Assim. Porque se for ver o setlist, tem mais coisa no Derek Green, né, no setlist do Sepultura hoje em dia, do que no que a fase antiga, né, a fase do Max e tal. Né? Não é uma banda que vive do passado. Né? A música ela fala sobre o conflito de Israel, né, com a Palestina, né, uma coisa bem atual, que tinha muito no século XX, que ainda tem coisa assim no século XXI, né, uma coisa bem atual hoje em dia, né? Esse tipo de coisa. São letras... Essas letras aí estão bem atuais hoje em dia, sabe? Parece que foram escritas ontem, sabe? Parece que essa música foi escrita, sei lá, ontem à noite, sabe? Isso que me parece. Então, maravilhosa isso aí. Eu preciso falar, outro clássico. Agora vamos lá para a próxima música do disco, que é Slave New World. Eu preciso falar, cara, é uma música que eu acho muito boa. Acho que foi lançada como single, acho que talvez ela seja mais lado B, assim, né? O pessoal não deve lembrar tanto dela quanto das duas primeiras. Sabe? Eu acho, ó...
não tem o que falar, boa demais, cara, essa música aí. Eu gosto, meus destaques pra essa música é a bateria, né, do Igor, que é... O cara é um monstro na bateria, cara. E o baixo também do Paulo Júnior é bem legal, sabe? O baixo sabe? O baixo bem legal, a guitarra também. Mas toda essa música é tudo que há de bom. Tudo que há de bom. Maravilhosa. Ó. Perfeita. Não tem o que falar sobre essa música. Essa música ela falou sobre a censura, né? Também. E, ó. Na verdade, a maioria das letras dessa música são bem atuais, assim. Agora vamos lá para a próxima música, que é a Amém. A música fala sobre um massacre dos seguidores do pastor David Koresh, né, em Waco, no Texas, né, e diz no livro, né, toda a história da sepultura, era meio que, digamos assim, era uma versão do Max, né, para as letras do Dead Kennedys, né, que é com um tom irônico, com humor negro, digamos assim, né, tipo do Jairo Biafra, né, por exemplo. A música, né, começa uma música mais percussiva, você tem aquela narração, né, no começo da música, você tem as cantorias do Oriente Médio também, e, cara, música muito boa também, cara, maravilhosa, eu acho muito boa, cara, essa música é demais, cara. E você vê, né, o Sepultura meio que experimentando, né, coisas, tipo, você pega, como eu falei, você pega o Arise, é um disco de thrash metal, Beneath Remains, thrash metal, o Schizophrenia tem até coisa mais death metal, e já você vê no Chaos AD que já estão experimentando, né, aquelas coisas, experimentando outras coisas de outros estilos, digamos assim, né, e deu nisso, sabe, uma coisa muito boa, sabe, essas coisas assim, e pra mim, se não fosse esse disco, a gente não teria o Roots. Provavelmente não teria aquele sucesso que teve no Roots, principalmente, sabe? Aquele auge, sabe? Aquele auge gigantesco do Sepultura foi no Roots, cara. Então, se não fosse o Chaos AD, não teria esse disco, na minha opinião. Ó, música boa demais, ó, muito boa. Agora vamos lá para a próxima música do disco, que é a música Kiowas. Música instrumental, bem uma música com temática indígena, né, inclusive, pelo que eu sei, a música homenageava uma tribo indígena brasileira que havia cometido suicídio coletivo em protesto contra o governo, porque o governo queria expulsar os indígenas das terras deles. Inclusive, uma coisa que tem bem hoje em dia do Sepultura, você pega Cause of Earth, do Quadra, que tem uma letra bem essa questão dos genocídios, essa questão, sabe, os indígenas, sabe, é uma coisa que tem no Sepultura desde sempre, sabe, então, é uma coisa bem atual, sabe, é bem marcante esse instrumental, a música instrumental pra mim é perfeita, cara, é uma instrumental muito boa, cara, tenho que dizer, sabe, uma coisa sobre essa, sabe, sei lá, parece que os caras foram abençoados, né, por Pazuzu, né, abençoados pelas forças do mal, né, abençoados por Pazuzu, né, cara, pô, esses caras estavam numa coletividade gigantesca, cara, pô, meu Deus, eu não tenho o que falar, cara, pô. Agora vamos lá para a próxima música do disco, que é a música Propaganda. Why don't you get alive and grow up? Why don't you realize that you... Brutalidade nessa música é 100%, cara. Moto 100% brutalidade, pesado, bateria, então não se fala, cara. Mano, a bateria nessa música, cara, porra, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, que porra é essa? Sabe? Porque eu fiquei muito chocado com a brutalidade da bateria, sabe? O baixo também se destaca muito também quando o baixo e a bateria ficam meio sozinhos e tal. As guitarras também, cara, que o André estava tocando no baixo, cara, o homem estava tocando no baixo, cara, meu Deus, eu socorro, sabe?
um som bonitaço, cara, sabe? Pesado, assim, sabe? E também, cara, o refrão, cara, nem se fala. Então, e a letra também mais atual do que nunca, né? Tipo, vivemos num mundo meio que fake news, digamos assim, né? De notícias falsas. Viu? Olha, há 30 anos atrás, o Sepultura já tava falando isso. Coisa que a gente vive hoje em dia, tá? Então, ó, música maravilhosa. Maravilhosa. Agora a próxima música é Biotech is Godzilla. Biotech! Biotech! Música composta por quem? Pelo Jello Biafra, né? Que era o ex-vocalista do Dead Kennedys, né? Que é uma banda que também tem relação política também, né? Que, obviamente, alguns anos atrás teve aquela polêmica lá do pôster, né? Porque botou um monte de coisa. E, inclusive, é uma relação antiga que o Jello Biafra tinha, né? Com Sepultura, né? Já desde a época do Beneath Remains e tal. Acho que eles fizeram um show, acho que o Sepultura fez show com o Rato de Porão, aí o Jello Biafra tava lá, né? Aí acho que deve ter até vídeos na internet e tal, dele com a banda e tal, um palco. Uma coisa, eu acho que se o Jello Biafra tivesse na banda hoje em dia, se fosse naquela época, talvez, olha, Dead Kennedys teria feito show aqui no Brasil. Música bem estilo Rato de Porão, inclusive, essa música aí, cara. Bem esse estilo, sabe? Eu poderia estar, sei lá, no Brasil ou no Anarcofobia, algum desses discos aí. Uma música mais punk, assim, tem, sabe? Começa assim, né? Sabe? Aquela coisa mais pesada aí, começa a desacelerar no refrão e tal. Aí depois bota aquela porradaria, sabe? Aquela coisa assim. Música que eu acho muito boa, mantém ainda o nível do disco, na minha opinião. Vamos lá para a próxima música do disco, que é Nomad. Essa música mais arrastada, né? Mais cadenciada também. Tem aquela guitarra imitando uma sirene. A bateria virada uma besta-fera, praticamente, né? Cara, eu gosto dessa música. Eu gosto muito dessa música. Uma das minhas favoritas do disco, apesar que eu entendo que ela não tem a mesma empolgação de... sei lá, da Refuse to Exist. Ou mesmo da Territory, sabe? Ela não tem a mesma empolgação. Mas é uma das minhas favoritas, sim. Talvez. E agora vamos lá pra próxima música aqui. Olha o nome longo, difícil pra porra. We Who Are Not As Others. Olha, aquele refrão que gruda na cabeça, né? Que é aquele coro ainda, né? Cara, é uma música mais cadenciada, se for ver ela mais arrastada e tal. Olha, eu acho que ela combina até combinaria com a fase do Derek, sabe? Ela é uma música que, pra mim, é um pouco da vibe do Machine Messiah, né? Por exemplo, você pega a música Machine Messiah, por exemplo, aquela coisa mais um pouco mais lenta, sabe? Aquela coisa, mas ainda pesada, obviamente, sabe? Aquela coisa, sabe? Aquela coisa mais, sabe? É pesado, mas ainda tá meio lento, sabe? Esse tipo de coisa. Essa é a impressão que eu tenho dessa música. Eu acho uma música boa, cara. Apesar que diminuiu um pouquinho o clima, sabe? E tal. Hoje em dia eu já mudei de opinião, já teve vezes que eu achei ela que eu menos gostei e tal, mas no geral é uma música bem boa, assim, sabe? Eu escutaria ela de boa, mas não é aquelas músicas que eu vou escutar por causa dela. Essa questão. Essa é a relação que eu tenho com ela. Agora vamos lá para a próxima música, que é Manifest. A história é o seguinte, gente. Os policiais entraram lá, né? No presídio do Pavilhão 9, né? Carandiru, né? E saiu exterminando, né, um bocado, né? Muitos presidiários. E hoje em dia, tem um monte de gente com o pensamento que não, tem que fazer isso mesmo. O policial tem que fazer isso mesmo, exterminar presidiário. Quase não, né? Há 30 anos atrás, o Sepultura fazia uma música que se manifestava contra esse tipo de pensamento. Pra você ter uma ideia. Então,
tem mais atual do que isso. Agora vamos lá para a próxima música do disco, que é a música The Hunt. Vamos lá, essa música é a música do New Model Army, que é um cover do New Model Army, que é uma banda de pós-punk e tal. Acho que só você ouvir essa música, sem saber disso, você já dá pra perceber que ela é meio que uma cover, né? Música mais cover e tal, música regravada, né? Essa é basicamente o pós-punk com esteroides, né, praticamente. Música maravilhosa, inclusive o Max ele é muito fã do New Model Army, ele é fã pra caramba da banda. Eu lembro de uma coisa engraçada, uma história engraçada, que o Gastão, ele falou que ele foi no show do New Model Army com o Max, né? E aí, eles estavam lá no show e eles ficaram assim, pô, tá bom pra caralho. Sabe, o Max adora a banda, ele adora, então, cara, pra mim é um respeito à versão original. Ele meio que sepultarizou, digamos assim, a versão do New Model Army, né? Então, cara, é uma cover muito boa, cara. Ao invés de escolher as duas covers, né, que eu vou falar mais pro final do vídeo, né, que foi entrar até em singles e tal, eles escolheram essa que, ó, achou como uma luva, ó, ficou perfeita essa versão, cara, não precisa falar nada, né? Agora vamos lá para a próxima música, que é Clenched Fist. Vamos lá. Essa música aí, cara, pra mim, eu acho aquela música boa, mas aquela música que eu menos gosto do disco. Pronto, já vou falar, essa é a que eu menos gosto, cara. Tá, cara, eu acho que ela é meio que um filler do disco, sabe? Eu acho que como uma música de encerramento, eu acho que ou The Hunt e Manifest poderiam terminar o disco. Eu acho que o Manifest terminaria o disco melhor, sabe? Eu botaria meio que essa Clenched Fist no meio, sabe? Do disco, praticamente. Eu prefiro We Who Are Not As Others do que essa música aí, por exemplo. Mas é uma música boa, não é nada demais, pra mim, na minha opinião, pelo menos. Agora vamos falar um pouco dos bônus, né, que tem nesse disco, nessa versão aqui que eu tenho, né, essa versão que tem alguns bônus aqui. A gente tem uma cover muito boa do Titãs, né, que é a música Police. Que pra mim essa poderia ser uma música de encerramento, né, uma música porradaria do caramba, música com conteúdo político também, né. Vocês achavam que Titãs não tinha política, né? Tinha sim, que são os bichos de escrotos, né? Hein? São pessoas que acham que escutam The Wall do Big Floyd e acham que é sobre mural, sobre tijolos, pintar a parede, ou sei lá, que Animals é sobre um zoológico, sobre animais, ou Texária do Moon é sobre sistema solar. Talvez na cabeça das pessoas isso pareça um filme, né? Mas não é verdade, não. E também tem nesse bônus aqui que eu. Na verdade, não é esse bônus que eu tenho, na verdade, nessa edição. Tem uma edição aí que tem a classificação pelo sistema do Ratos Porão. Aqui, ó, classificado pelo sistema, né? Aí, ó, mais uma coisa política. Ratos Porão, então, ó, nem se fala, tá? Nem se fala, tá? É uma banda que já deixa bem claro, tá? Isso, bem claro, tá? Bem claro, tá? Tá ok, bem claro. Essa cover aí ficou bem legal, inclusive, também, cara. Eu acho que eles até poderiam colocar uma música dessa aí no disco, né? Ainda mais pela temática política que o álbum tem. Até combinaria, né, com o disco, né? Eu acho que ficou bem legal também essa música aí, mas tudo bem. Acho que eu colocaria essa no lugar de Clenched Fist, sabe? Acho que ficaria mais legal, sabe? Isso, né? Acho que ficaria mais legal essa no lugar. Aí ficaria bem mais legal. Agora vamos lá para as considerações finais, né? Vamos lá. Para mim é o que? É o melhor disco do Sepultura. Uma das obras-primas de discos de thrash metal. Inclusive eu fiz um vídeo aí, né, cara, sobre discos para conhecer o thrash metal sem ser Big Four, né? Sem ser Anthrax,
Metallica, Slayer e Megadeth, né? Eu coloquei esse disco em primeiro lugar, que é Zaydin do Sepultura, que não preciso nem falar. É um disco espetacular, tem temática política forte, sabe? Tem músicas que são extremamente atuais hoje em dia, sabe? Parece que foi escritas ontem, sabe? Parece que foi escrita, sei lá, 2 dias atrás, sabe? As músicas. E, cara, o que tem pra falar desse disco? Um disco perfeito, quase perfeito na verdade, né? Capa maravilhosa também, ó. Pra mim, ó, esse disco, ó, de 1 a 5, vou ter que dar nota 5. Não adianta. Até as músicas mais fracas são legais, então dá. Então não tem que muito falar desse disco aí, não. Ó, disco maravilhoso. Era um disco que, cara, naquela época, provavelmente os caras deveriam pensar, cara, essa banda vai explodir, vai ser a maior banda de heavy metal do mundo. Então, Sepultura e o Pantera também. Mas não foi o que aconteceu no final da turnê do Roots, né? O Pantera nem se fala, né? Acabou, né? Depois daquele disco Revenge Steel, né? Porque ainda mais porque tinha aquela coisa do Down, né? E aí, né? Acabou de vez, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações, dar o like, compartilha, né? Tá bem para todos os fãs de Sepultura, né? Que gostam. E também segue o podcast nas plataformas de streaming, né? Que é Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E também segue as redes sociais do canal que estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!